A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero dar graças a Deus pelo privilégio de estar de volta para partilhar com você e sua família a palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto soleníssimo. Vamos conversar sobre idolatria, uma prática enganosa. E vamos tratar deste assunto à luz de Êxodo capítulo 20. Gostaria que toda a sua família assistisse o programa de hoje e, quem sabe, você pudesse ainda ligar para um amigo para que ele também assista ao programa de hoje, pois Deus tem uma palavra para a nação brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Ronaldo Lidório mais uma vez aqui no nosso programa Verdade e Vida, e durante todo o mês de outubro ele estará conosco aqui na nossa sessão de entrevista sobre vários assuntos. E hoje vamos começar com idolatria. Seja bem-vindo, reverendo, aqui no Verdade e Vida. O prazer é todo meu em participar de um programa tão relevante como este. Reverendo, nós vamos tratar hoje sobre, não só na entrevista como na mensagem, sobre esse tema idolatria. O senhor esteve entre os Concombas, plantou aquela igreja e lá também tinha idolatria. Qual a relação entre a idolatria lá entre os Concombas e aqui no Brasil? A antropologia nos ensina que o ser humano ele é naturalmente construtor de ídolos. Isso significa que seja o animismo africano ou a idolatria brasileira, o princípio é o mesmo, a tentativa do ser humano em construir ídolos para manipulá-los a fim de satisfazer um desejo pessoal. O problema da idolatria ela é mundial, é um problema mundial e também, poderíamos dizer, historicamente universal, que seria o relacionamento do ser humano com os ídolos criados para satisfazer os seus desejos mais pessoais. No Brasil, idolatria, feitiçaria, é tudo tido como cultural. Eu moro numa cidade lá em Salvador, onde a idolatria campeia, a feitiçaria campeia, e essa questão da idolatria, da feitiçaria, é uma questão apenas cultural ou é uma questão espiritual? De forma ampla, toda a vivência da nossa sociedade ela poderia ser classificada como cultural. O problema é que o Estado se diz laico, mas apenas o é para certas coisas. Então, como Estado laico, ele promulga a retirada das Bíblias das escolas, mas constrói orixás, por exemplo, nas beiras das praias, com recursos públicos. Estas manifestações religiosas, apesar de culturais, elas são segmentadas e apenas atingem uma parte da nossa sociedade. Nos próximos dias nós teremos uma festa religiosa, onde é feriado nacional. E nós falamos que o país é um país laico. E essas questões das festas religiosas, são as questões espirituais ou como é que nós podemos encará-las? Certamente, as festas religiosas elas têm uma grande força espiritual no meio do nosso povo, especialmente no Brasil, que elas mantêm, então, a tradição da idolatria. De maneira especial, nós vemos que a idolatria não nasce nas festas religiosas, mas são mantidas a partir das mesmas. Nessas festas se vende, então, um produto bem interessante, que é a possibilidade de se manipular a um ídolo, a um ser espiritual, a fim de se beneficiar propriamente seu poder, da sua graça, da sua presença e assim por diante. O problema da idolatria, bem como das festas religiosas, é a sua fundamentação. Não estão fundamentadas em algo que é verdadeiro, em algo que é aplicável realmente nas nossas vidas. Reverendo, qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? A religiosidade, ela se baseia na relação do homem consigo mesmo, ou seja, na criação de um ambiente fomentado pelo homem, a fim de se construir templos ou ídolos ou ideias para satisfazer as suas próprias ambições. A espiritualidade se baseia no relacionamento com Deus. Então eu diria que a religiosidade ela é mais antropocêntrica, ela centraliza o homem, os seus anseios, e a espiritualidade ela relaciona mais o homem com o divino, com Deus, a busca mais sincera, mais autêntica deste homem pelo seu Criador. Existe sinceridade naquelas pessoas que buscam no ídolo a solução dos seus problemas, das suas dificuldades? Certamente, profunda sinceridade, a sinceridade daqueles que se propõem a buscar em um ídolo soluções
das suas mazelas, das suas inquietações, pessoas que vivem angustiadas com problemas maiores do que podem suportar, procuram na idolatria tais soluções. O problema é que, paralelo a essa sinceridade, há também uma grande ingenuidade, porque a palavra de Deus ela é claríssima, que nós não encontramos nos ídolos feitos por nós, promovidos por nós, em homens como nós, ou em manifestações humanas como temos ao nosso redor, nenhuma solução para os problemas mais gritantes do nosso coração. Encontramos tais soluções apenas em Deus. Somente o Senhor Deus, Ele é suficientemente poderoso, amoroso e realmente aquele que coordena o universo a fim de nos levar a uma vida no Senhor Jesus Cristo e a plena satisfação dos nossos anseios mais íntimos. Reverendo, encerrando assim a nossa entrevista, as pessoas, como eu falei, nos próximos dias estarão idolatrando um santo da Igreja Católica. Qual a mensagem de esperança para essas pessoas que buscam não no verdadeiro Deus? Elas usam o santo como meio pelo qual elas chegarão a Deus. O que é que elas precisam fazer para chegar a Deus, independente de usar um intermediário? Na nossa vivência humana, nós procuramos sempre atalhos ou outros caminhos para encontrar a Deus. Utilizamos a própria sociedade humana, a nossa intelectualidade, a nossa tecnologia, utilizamos santos, utilizamos artifícios religiosos, mas a palavra de Deus ela é claríssima. O único que nos aproxima do nosso Pai é o Senhor Jesus Cristo. Eu creio e gostaria de encorajar a você pensar sobre isto hoje, que o único meio de salvação, de mediação, o único meio de aproximação do coração do nosso Pai, do nosso Criador, do Senhor Todo-Poderoso, é realmente o Senhor Jesus Cristo, com seu sangue derramado na cruz para a salvação de cada um de nós, de todo aquele que verdadeiramente crê. Reverendo, nós vamos ficar por aqui hoje, porque nós vamos voltar na próxima semana, onde estaremos abordando aqui o tema reencarnação. Por enquanto, nós vamos ficar agora com essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração, também abordando o tema idolatria. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Nós vamos conversar hoje, então, sobre este assunto anunciado, que é a idolatria, uma prática enganosa. Este é um assunto grave, solene, e que nós queremos tratar à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus não corta volta, não trata deste assunto com melindres e nem com rodeios, mas trata de maneira clara, expressa, pois Deus quer alertar o seu povo acerca dos perigos e dos riscos da questão da idolatria.
A idolatria é uma prática enganosa porque é prostrar-se diante de um ídolo feito pelo homem, fabricado pelas mãos humanas, ou mesmo um ídolo imaginário, e tributar a este ídolo veneração ou culto que só Deus merece. É substituir o Criador pela criatura. É adorar as obras das próprias mãos do homem, tributando a estas obras culto e veneração como se fosse o próprio Deus. Esta prática é enganosa, é perigosa e as consequências são gravíssimas no tempo e na eternidade. A idolatria é uma quebra do primeiro e do segundo mandamentos da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagens de escultura. Deus estava alertando o seu povo que estava saindo do Egito, uma terra politeísta, e entrando na Palestina, na Canaã, na terra prometida, onde habitavam povos também politeístas. E o povo de Israel não deveria adorar e cultuar estes deuses destas nações. Para Deus, o culto às imagens, o culto aos ídolos, o culto a outros deuses é idolatria, e idolatria é abominação para o Senhor. É importante entender que Israel caiu nesse pecado, e a ira de Deus se acendeu contra Israel. E porque Israel não se arrependeu deste pecado da idolatria, Deus mandou Israel para o cativeiro assírio em 722 a.C. E porque o reino do sul, Judá, também caminhou por estas mesmas veredas sinuosas, Deus enviou esse povo também para o cativeiro na Babilônia em 586 a.C. É interessante que a igreja cristã também foi eivada e tomada e assaltada pela questão da idolatria. Por volta do ano 313 da era cristã, quando Constantino se declara cristão e mais tarde o cristianismo é declarado religião oficial do Império Romano, a partir de então, a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Os cristãos, em vez de ser perseguidos, eram agora aplaudidos. Em vez de ter seus bens confiscados, agora tinham benesses do Estado. E não tardou para que as pessoas viessem para a igreja, trazendo a sua bagagem de paganismo, trazendo as suas crendices, trazendo os seus cultos politeístas e introduzindo na igreja a prática da veneração de imagens, das relíquias, e os templos cristãos se encheram de imagens, de ídolos que passaram a ser venerados e adorados. E a igreja cristã desviou-se da sua fidelidade à palavra de Deus e distorceu o culto a Deus que deva ser espiritual. Veio a reforma do século XVI para corrigir esse desvio, mostrando que o culto precisa ser bíblico. A Bíblia diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós olhamos a religiosidade brasileira, descobrimos que nós somos um país que marcha rapidamente na direção da idolatria. Prova disto é que nós temos um feriado nacional, 12 de outubro, onde se para a nação brasileira para venerar uma imagem pescada no rio Paraíba do Sul, em 1717, chamada Aparecida. E esta imagem foi colocada dentro de um santuário. E esta imagem é chamada de padroeira do Brasil. Em outras palavras, protetora do Brasil. A pergunta é: será que uma imagem que é pescada dentro de um rio
e é colocada num santuário que foi feita por mãos humanas, perecível, que recentemente foi quebrada por um iconoclasta e depois restaurada e colocada numa redoma de vidro, pode ser de fato protetora da nação brasileira? Será que nós não estamos cometendo um gravíssimo pecado contra Deus, abandonando a confiança no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador da vida, o único Deus poderoso para salvar, e colocando a nossa confiança numa imagem que não pode proteger a si mesma, colocando esta imagem como protetora do Brasil? Este é um grave erro, este é um grave pecado, que atrai sobre a nação brasileira a ira de Deus, que distorce a realidade bendita do culto espiritual que nós só devemos a Deus. Talvez as pessoas digam, bom, mas nós não adoramos a imagem, nós a veneramos, mas veneração e adoração são sinônimos. Outros dizem, bom, nós não adoramos a imagem, nós adoramos a Deus através da imagem. Só que Deus proíbe que o seu povo faça imagens de escultura, seja daquilo que há no céu, seja daquilo que há na terra, seja daquilo que há no mar. Deus não aceita um culto por intermédio da imagem. O nosso culto precisa ser espiritual, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O problema da idolatria é que ela distorce o culto, ela perverte o culto, ela substitui o Criador pela criatura. E a Bíblia diz que a idolatria, ela gera cegueira nas pessoas. Os ídolos dos povos é ouro e prata, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, e som nenhum sai-lhes da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem essas imagens e aqueles que confiam nessas imagens. Consequentemente, a idolatria produz cegueira. Mas a idolatria, mais do que produz cegueira, a idolatria também é um contrassenso. Isaías 44 diz que o homem vai para a selva, corta uma árvore, faz uma tora e parte desta madeira ele coloca no fogo para fazer uma refeição, para fazer um bolo, e outra parte desta madeira ele cinzela e faz um ídolo. E agora ele se prostra diante deste ídolo que ele mesmo fabricou como seu Deus, depositando neste pedaço de madeira a sua confiança, devotando a este pedaço de madeira o seu culto. Isto é um contrassenso. Isto é adorar a si mesmo. Isto é curvar-se diante daquilo que é menor do que o adorador, porque esta imagem foi feita pelo adorador e agora este adorador encara esta imagem como se fosse o próprio Deus. É um contrassenso. Mais do que isso, Isaías 46 diz que a imagem, na hora do aperto, não pode salvar. Quando Israel tinha que fugir de seus adversários e opressores, tinha que carregar em seus animais as suas imagens, os seus ídolos. Ainda hoje nós vemos isso no Brasil. As pessoas caminhando pela rua fora, com as suas imagens nas suas costas ou em carros alegóricos. Deus diz não, você não precisa ter um Deus que você tem que carregar. Eu sou o Deus verdadeiro que carrego você nos meus braços. O Deus verdadeiro é o Deus que nos carrega, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos dá vida, é o Deus que nos dá alimento, é o Deus que nos dá saúde, é o Deus que nos dá salvação, é o Deus que nos dá o livramento. Ele quem nos carrega, em quem nos sustenta. As imagens têm que ser carregadas. Se nós as colocarmos aqui, ficarão aqui. Se nós as colocarmos lá, elas ficarão lá. Elas não têm vida, elas não se locomovem, elas não se autoprotegem e nem podem nos proteger. O problema da idolatria é que a Bíblia diz que o que está por trás do ídolo é o demônio. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, que o ídolo de si mesmo, ele é nada. Ele é gesso,
ele é pedra, ele é pau, ele é mármore, ele é ouro, ele está coberto de pedras preciosas, ele não tem vida, ele não é nada. Ele não tem capacidade de comunicar-se conosco, nem de nos livrar. Mas o que está por trás deste ídolo é um espírito enganador, maligno, que escraviza as pessoas, que cega as pessoas, que desencaminha as pessoas e que leva essas pessoas para longe da verdade e do Deus verdadeiro. Nós precisamos nos acautelar, porque a idolatria é abominação para Deus, provoca a ira de Deus e traz sobre nós prejuízos gravíssimos no tempo e na eternidade. É bem verdade que Oséias capítulo 4, versículo 12, diz que a idolatria produz um engano nas pessoas, porque as pessoas consultam o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá resposta. Em outras palavras, as pessoas fazem votos, promessas aos ídolos, às imagens, e dizem ter resposta. E encontram, parece que, a idolatria funcionando a seu favor. Mas a Bíblia diz que mesmo quando essas pessoas encontram essas respostas e têm os seus pedidos atendidos, o que está existindo é um espírito de engano para levar essas pessoas para longe de Deus, para longe da verdade de Deus e para lançar a alma delas numa condenação e numa perdição eterna. A idolatria tem consequências eternas. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, que não entrarão no reino de Deus as pessoas que praticam a idolatria. Apocalipse capítulo 20, versículo 8, diz que fora ficarão os idólatras, e eles serão lançados no lago de fogo para sempre. Então nós precisamos nos acautelar para olhar para a palavra de Deus e perceber que Deus não aceita a idolatria, que é uma violação da sua lei, que é uma quebra da sua lei, porque Deus é digno de ser adorado e Ele não aceita que nós nos prostremos diante de outros deuses e nem que nós o adoremos por meio de imagens de escultura. É bem verdade que existem outros ídolos modernos hoje. Jesus Cristo, por exemplo, disse que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Há milhões de pessoas que se prostram diante de Mamon, do Deus dinheiro, do Deus moeda. E neste altar de Mamon vivem, morrem, matam, são mortos, casam-se por dinheiro, divorciam-se por dinheiro, corrompem-se por dinheiro, são corrompidas pelo dinheiro. Este é um ídolo que tem levado milhões de pessoas à perdição, porque a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro atormenta a si mesmo com muitos flagelos e tormentos, e muitos, por causa disso, se desviaram da verdadeira fé. Eu quero encorajar você a ler a Bíblia. Eu quero encorajar você a voltar-se para a Bíblia. Eu quero encorajar você a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus da nossa salvação, porque Ele é aquele que preenche o vazio do seu coração, é aquele que traz a paz à sua alma, é aquele que pode dar a você perdão dos seus pecados, é aquele que pode dar a você a vida eterna, a salvação bendita, e este Deus é digno de ser adorado. E Ele mesmo estabeleceu como quer ser adorado. Ele é Espírito e Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade. Eu quero orar com você. E eu quero rogar a Deus que ilumine os olhos do seu coração, que Deus ilumine a sua alma, para que você conheça a verdade de Deus. A verdade de Deus é pura, a verdade de Deus liberta. A verdade de Deus transforma, a verdade de Deus traz paz à sua alma. E Deus quer que você seja um adorador, que o adore em espírito e em verdade. Onde você está? Ore comigo neste momento.
Deus querido, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra é a verdade e porque a Tua palavra nos ensina o modo correto de nós conhecermos a Ti e o modo correto de nós adorarmos a Ti. Deus, livra-nos da idolatria, livra-nos de provocarmos a Tua ira, livra-nos de entrarmos por esses descaminhos que parecem caminhos direitos, mas que no final são caminhos de morte. E dá-nos a bênção de nos voltarmos para Ti e para a Tua palavra, para nós então Te adorarmos de modo digno, de modo certo, como Tu requeres de nós. Toca o nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento e dá-nos a bênção, Senhor, de prestarmos a Ti um culto que Tu requeres, que Tu mereces, aquele culto que a Tua palavra estabelece. Que seja assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro do Êxodo, capítulo 20, versos 3 e 4, o reverendo Hernandes tratou da questão da idolatria e da distorção do culto verdadeiro. Mostrou que a idolatria é a quebra do primeiro e do segundo mandamento, é a substituição do Criador pela criatura. Mostrou ainda que a idolatria traz cegueira espiritual, prisão espiritual, entorpecimento moral e condenação eterna, pois os idólatras não podem herdar o reino de Deus. Destacou que o próprio Deus estabeleceu a maneira como deseja ser adorado e não aceita um culto pela mediação de ídolos ou imagens de escultura. Finalmente, concluiu mostrando que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero lhe desafiar para pegar a sua Bíblia e conferir cada ensinamento aqui ministrado e, a partir de hoje, começar uma nova vida em Cristo Jesus. Idolatria, uma prática enganosa. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto para a sua edificação como para ofertar um seu familiar ou algum amigo ou amiga. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira também pela nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode assistir a mensagem de hoje, como todos os 236 programas que já foram lá e que estão à sua inteira disposição para a edificação da sua vida, da sua família e de seus amigos. Acesse www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site, você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer um depósito diretamente para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, do Banco do Brasil. Neste domingo, eu quero lhe convidar para você e toda a sua família estar visitando a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. No nosso site está lá, Localize uma Igreja. Você clica ali em Localize uma Igreja, coloca a sua cidade e verifica a IPB mais próxima da sua casa. Participe com toda a sua família da escola dominical e do culto matutino, sempre começando às 9 horas, e do culto vespertino, 18 horas. Reencarnação, uma ilusão perigosa. Esse é o tema do nosso próximo programa aqui deste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 4. 4 mensagens que tratam de problemas urgentes para a nossa sociedade. O reverendo Hernandes Dias Lopes mostra que é possível vencer a depressão, superar os problemas no relacionamento familiar e encontrar perdão e paz com Deus. O DVD Verdade e Vida, volume 4, custa apenas R$ 30 e você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.